Destaque agora para Raposa, o outro lado do clássico. Primeira parte, batendo bola sobre o clássico de ontem, o empate no Mineirão. Cruzeiro mandante, torcida única, com tudo na Raposa, ele chega. Forte abraço, nosso Rubem Júnior. Forte abraço, Hugo. Você tá bem, né, Rubinho? Tudo certo, Hugo? A 1000 por hora. Ontem você esteve conduzindo o primeiro tempo, né? Exatamente. E que jogo, né? Faltou gol, faltou é nosso. Mas baita de um clássico, né? Pois é, foi um clássico movimentado, mas sem gols, mas para o Cruzeiro, vida que segue, até porque tem que virar a página. Foi um domingo de descanso para os jogadores. A reapresentação está marcada para essa segunda-feira na Toca da Raposa, porque o assunto agora é Boca, quinta-feira, 9:30 da noite, no lendário La Bombonera. E o Seabra preferiu o descanso hoje, a reapresentação para amanhã, e o Cruzeiro que não vai trabalhar em Buenos Aires antes da partida. Segunda-feira na Toca, terça também, na quarta, dentro da programação, embarca à tarde para a Argentina. E é um jogo de ida em que o resultado pode ser construído também. Mas ainda falando sobre o clássico, a escalação terá algumas mudanças. Por exemplo, o João Marcelo vai cumprir suspensão, ele que volta depois de ficar de fora por conta do cartão amarelo. É esse time do Cruzeiro que vai se desenhando, Hugo, pro duelo de quinta-feira. Mas ontem tivemos algumas mudanças, o Kaique na esquerda, o Wallace também entrando na vaga do Lucas Romero. São algumas dúvidas e alternativas pro Seabra pensando no Boca. O Cruzeiro ontem com o Wallace em campo, Kaique como destacou no Rubens. E o clássico, como é que você avalia o comportamento do Cruzeiro no empate de ontem, Fiozá? Acho que o grande mérito do Cruzeiro foi a parte defensiva, né? O Cruzeiro se comportou bem, toda a linha defensiva. Começando pelo Cássio, passando pelo William, mais uma vez, um dos destaques do Cruzeiro. E aí ele aparece muito com a bola no pé também, mas ontem fez intervenções defensivas muito importantes, salvou uma bola do Paulinho quase que em cima da linha. A dupla de zaga, tanto o Zé Ivaldo quanto o Vidalba. O Vidalba teve que sair um pouco antes, claramente cansado, mas assim, ajudou também em confrontos diretos. Eu acho que o Vidalba foi bem. E o Kaique, que foi uma escolha técnica, a gente ainda não entendeu muito bem o porquê da escolha do Kaique e não do Marlon. O próprio Marlon falou depois do jogo que ele também não entendeu, né? Não foi nada físico, enfim. Foi uma escolha do Seabra, mas o Kaique, eu acho que com a bola ofereceu menos do que o Marlon vinha oferecendo, mas defensivamente foi bem. Acho que o grande mérito do Cruzeiro no jogo foi esse, de mesmo vendo o Atlético tendo mais posse de bola e finalizando mais, neutralizando muito das jogadas do adversário. E a grande dificuldade do Cruzeiro foi na criação. O Cruzeiro teve um meio-campo em que o seu cérebro, né, a sua grande peça, esteve muito bem marcada a maior parte do tempo. No momento em que ele ficou livre e recebeu uma bola do jeito que ele gosta, ele colocou o Arthur Gomes na cara do gol e aí a bola acabou batendo na trave. Então o Atlético entendeu a importância do Matheus Pereira pro Cruzeiro. Ele é mesmo o regente, o maestro desse time, e se a bola não passa por ele, dificilmente o Cruzeiro consegue ter boas soluções. Então o Cruzeiro sofreu nisso. O Barreal, enquanto teve espaço pelo lado esquerdo, num desajuste de marcação do Saravia, criou duas boas oportunidades, faltou um pouquinho de sorte pra bola entrar, né? Ele finalizou de frente pro gol, como ele gosta. Ele teve duas e o Pereira uma. E o Pereira uma, da mesma forma. E eles acabaram desperdiçando. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro lamenta o empate, porque perde, né, o 100% dentro do Mineirão, porque foi um jogo que o Cruzeiro não consegue vencer justamente contra o rival, mas não tem nada de terra arrasada. O próprio Seabra falou depois na coletiva que a entrada dos reforços, ao mesmo tempo que qualifica o time, faz com que a equipe coletivamente oscile, porque eles ainda não têm o mesmo entrosamento que tinham os jogadores anteriores. Vi muita gente falando assim, o Cruzeiro piorou com os reforços. Não acho que seja por aí. Eu acho que é uma questão mesmo de tempo, de ajuste. Eu até achei legal ontem a questão do Wallace ter saído como titular. Acho que ele sai como titular também numa preocupação do Seabra com a bola aérea, porque sabia que teria o Vidalba com baixa estatura na linha de zaga e o Wallace poderia compensar isso, algo que o Romero não consegue, né? Porque o Romero também não é tão alto assim. Tanto que a gente viu o Wallace tirando várias bolas de cabeça na entrada da área do Cruzeiro. Então acho que nisso, se a estratégia foi essa, acabou funcionando, mas o Seabra percebeu que o Wallace caiu em intensidade de marcação na reta final do primeiro tempo e por isso ele foi substituído. O Wallace vinha entrando no segundo tempo e entrando com muito fôlego, descansado, quando o adversário já está mais desgastado. Agora o cenário foi inverso e ele sentiu mesmo ali a reta final do primeiro tempo. Entrou o Romero, que é um cara muito importante para o Cruzeiro. Eu acho que os dois vão revezar nesse meio campo. Acho que há partidas em que o Cruzeiro pode jogar com os dois, inclusive.
Não me surpreenderia se lá na Argentina o Fernando Seabra povoasse ainda mais o meio-campo, desse ainda mais liberdade ao Matheus Pereira e abrisse mão de um atacante. E para falar do setor ofensivo, ficou devendo, né? O Lautaro briga muito, luta muito, corre muito atrás da bola, se movimenta bem, mas o Caio Jorge não tem conseguido jogar nessa mesma intensidade. Até acho que em outros jogos o Caio foi importante na hora da recomposição, para desgastar menos o Matheus Pereira, mas é importante nessa parte, mas é importante fazer o seu ofício de atacante, né? E ele não tem conseguido até agora. Os dois jogando juntos combinaram para um gol, que foi o gol do Lautaro contra o Juventude, se eu não me engano. Então é uma alternativa. Eu até acho que se o Fernando Seabra apostar num time que tenha Arthur Gomes e Lautaro, pode funcionar melhor para o Cruzeiro voltar àquele padrão de 2 jogadores bem abertos, com velocidade, com drible pelo lado do campo, e o Matheus Pereira vindo de trás com liberdade, às vezes, de trabalhar como um falso 9. Eu iria por aí no jogo de quinta-feira na La Bombonera, até pela tendência de ser um Boca que pressione mais, que fique mais com a bola, e de um Cruzeiro que pode tentar aproveitar espaços.